Essas lágrimas quentes, este gemido triste, este rosto molhado, esta voz embargada. Ana, a crente fiel. Palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 em diante. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei para todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Portanto, Ana no seu coração falava, só se movia os seus beiços, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. E disse ela, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor, porque por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias da sua vida, e ele adorou ao Senhor. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A melhor coisa que pode existir na terra para a vida de um ser cristão é andar no caminho do Senhor e ser fiel ao Senhor. A fidelidade traz bênçãos extraordinárias para a vida presente e a vida futura daquele que é fiel, que é a sua vida de fidelidade a Deus. A vida de Ana, meu irmão, é caracterizada por um notável exemplo de fidelidade em todos os aspectos. Seu nome significa graça. Ana quer dizer graça, e reflete o que realmente foi a vida dessa serva de Deus. Seu filho Samuel, recebido como resposta divina, foi um dos mais extraordinários vultos do Antigo Testamento, que marcou o fim da época dos juízes, período dos reis de Israel. Então vejamos algumas preciosas lições da vida desta crente fiel. Ana, a sua fidelidade ao seu lar, coisa maravilhosa. Era esposa de Elcana, que pertencia à linhagem dos levitas, conforme 1 Crônicas 6, 16 e 28. Assim sendo, seu filho Samuel pôde exercer um ministério tríplice: profeta, juiz e sacerdote. Aleluia! Você já parou para meditar, meu irmão, como o homem que é abençoado por Deus? Nos mostra, portanto, que seu filho Samuel, aquele que Ana pedia a Deus, ele pôde exercer um ministério tríplice. Ele era profeta, ele era juiz e sacerdote. Aleluia! Glorificado seja o santo nome do Senhor. Assim era o nosso irmão Samuel. Este último, devido à descendência de Arão, ele era um homem piedoso e temente a Deus, juntamente com sua família. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, versículo 4. Aqui nós observamos também outra coisa importante. Elcana dividia o seu coração entre Ana e Penina, sua segunda mulher, porque naquele tempo era assim, não tinha essa história, né? Era a ordem de Deus nascer, crescer e multiplicar, povoar a terra. Ele, no entanto, amava mais a primeira e dava-lhes a melhor parte quando repartia porções entre a família. Isto levava Peninha a provocar e a aborrecer Ana. A gente observa, era uma questão muito séria, uma mulher ser estéril naqueles dias, pois era rejeitada pela sociedade que, em sua concepção popular, achava a esterilidade era, portanto, um castigo divino, assim nos diz lá em Gênesis 16, 2 e outros. Sua fidelidade
nos mostra, não obstante ser estéril, os problemas no lar, ela era fiel como esposa e companheira no servir ao Senhor. Quanto à esterilidade, é muito importante que o cônjuge naquela época podia entender o problema que poderia estar em um deles. Porém, o verdadeiro amor levaria o casal a superar a esta dificuldade, cuja solução só estaria em Deus, como até hoje muitos problemas a gente tem que esperar no Senhor. Quando Deus ele instituiu o casamento monogâmico, isto é, um homem e uma só mulher, é um casamento monogâmico, quer dizer que representa um macho e uma fêmea. Não é o caso de muitos que estão fazendo hoje pela aí. Eles eram unidos conforme Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao versículo 24, está escrito na palavra de Deus que era um casamento monogâmico, sendo este consórcio indissolúvel que ninguém podia superar, conforme Jesus fala lá em Mateus capítulo 19, versículo 6. Então, meu irmão, se não a morte de um deles, é o que nos diz Romanos capítulo 7, que o homem está ligado à sua esposa até que realmente alguém venha morrer. Devido ao pecado e à dureza do coração, Jesus falou lá em Mateus 19, 7 a 8, é que eles recebiam carta de divórcio. Então, meu irmão, o casamento poligâmico veio a ser uma triste realidade e foi praticado naquela época também na sociedade israelita, inclusive por personagens importantes como Davi e outros, assim era o lar de Ana. Mas aí veio aquele outro casamento que na realidade chama-se poligâmico, porque veio a ser uma triste realidade essa situação. E de lá para cá vem vindo, hoje está aí uma sociedade corrompida. Mas Ana, focando aqui a vida de Ana, a sua fidelidade na casa do Senhor, isto pode ser visto, meus irmãos, em uma curta biografia, onde ela fez alusão ao nome do Senhor por 16 vezes. Nos diz lá em 1 Samuel, o Todo-Poderoso ocupava o centro da sua vida. Aleluia! Ela era uma mulher de fé. Em 1 Samuel 2 nos mostra. Ela tinha aquela devoção, também no capítulo 10, versículo 11. Adoração, 1 Samuel 1,19. Ela era uma mulher crente. Sua crença em Deus e trazia, portanto, Ana, a sua fidelidade à casa do Senhor. Era uma crente fiel a Deus em tudo, aleluia. Quantas mulheres de Deus hoje também estão na mesma situação, aleluia, que estão aí procurando servir na casa de Deus, limpando a casa de Deus, fazendo de tudo para que o nome do Senhor seja exaltado, no círculo de oração, na sua família, com o seu esposo, com as suas filhas, seus filhos, procurando agradar ao Senhor e viver uma vida, aleluia, onde o Espírito Santo de Deus ocupa aquele coração. Mas, lamentavelmente, nós observamos também que há um mundo corrompido com muitas pessoas que já não olham esse tipo de biografia, que tenha, portanto, uma representação de Deus na sua vida. Suas situações hoje são tristes. Homens, mulheres que se destroem cada dia que se passa pela falta de entendimento. É isso que a gente observa e é necessário trazer uma palavra como essa, portanto, trazendo a fé de Ana. Aquela Ana, a crente fiel, aquela pessoa que servia ao Senhor, para que você, minha irmã, meu irmão que está nos ouvindo, possa, portanto, tirar proveito e praticar a palavra de Deus. Sua participação nos cultos não faltava às reuniões no tabernáculo. Ana estava sempre presente, sempre acompanhada do esposo, aleluia, quer quando é estéril ou mesmo depois de o Senhor ter lhe aberto a madre. Porque quando ela era estéril, antes de ter o filho, ficava aquelas pessoas zombando, aquele tipo de pessoas falando alguma coisa, mas ela continuava orando ao Senhor, até que o Senhor concedeu a bênção. E quando o Senhor concedeu, ela continuou ainda mais a servir ao Senhor. Bem diferente de muitos que tem hoje, que pede, e quando recebe, vai embora. Pega os dons que Deus o deu
e vai levar para o mundo. Que nem aquele filho pródigo que recebeu tudo do seu pai e foi gastar no mundo, no pecado. E quantas pessoas também fazem isso hoje, lamentavelmente. O verdadeiro cristão se alegra não somente em eu ouvir o convite para ir à igreja, conforme o Salmo 122, versículo 1, que disse Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas ele também ali está sempre presente, pois diz a palavra de Deus no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é a reunião. É o lugar onde a gente se reúne buscando a presença de nosso Deus, onde ouve a palavra de Deus, o meio que ele usa para gerar a fé nos corações dos homens, conforme Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então é ali onde a gente está se preparando, está cada dia que se passa se enchendo mais da glória, da unção do Senhor nas reuniões onde o Senhor é glorificado, aleluia, onde o Senhor é exaltado e o crente recebe os dons e dons para poder trabalhar para o Senhor. Sua aprovação nos cultos, aleluia, nos mostra Ana, ela era aprovada. Anualmente Elcana vinha a Siló com toda a família para servir ao Senhor, obedecendo. Assim, há uma determinação de Deus para o seu povo. Nos diz lá em Deuteronômio 12, Deus quer que o povo dele se reúna e sempre esteja presente e não falte às reuniões, para que mesmo que venha aprovação, mas Deus está ali, aleluia, para lhe abençoar, meu irmão. No meio do vendaval, alguém ameaçando, alguém dizendo que vai matar, alguém dizendo que vai fazer alguma coisa contra você, mas está ali a mão de Deus, aleluia, lhe protegendo, quando você anda com o Senhor. Quando ele dava a Ana a porção mais excelente de comida, porque a amava muito. Isto levava Peninha, a outra, sua competidora, a aborrecê-la, porquanto era estéril. Mas em 1 Samuel 1:6 nos diz: a casa de Deus é lugar de alegria, de concórdia, de paz, de perdão, de amor fraternal, aleluia! É isso, meu irmão, é a casa do Senhor, é o lugar onde nós nos reunimos para que a gente possa ali exercer todas essas coisas e não levar sério as contendas. Infelizmente, nem todos possuem o temor do Senhor. Porém, Davi fez fatos lamentáveis praticados por alguns, ele diz aqui. Davi, vez por outra, observamos que fatos lamentáveis praticados por alguns, na volta de Jesus ocorrerão muitas surpresas. Tanto aconteceu quando ele chegou, como vai acontecer na vida do Senhor agora. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 22, como diz a palavra de Deus, temos que perdoar os nossos irmãos, porque aquele a quem retiver de seus pecados, Deus também vai reter. Porém, aquele a quem você perdoar, Deus também te perdoa. Tá bom, meu irmão? Ana fez um voto diante de Deus. A gente tem que ser sempre ativo, pronto para cumprir com a palavra. Sua visão, morta diante do problema de sua esterilidade, das provações de Peninha, sua concorrente, Ana não discutiu com ela ou com seu marido, pois entendeu que a solução estava em clamar a Deus, e foi o que ela fez. Devemos sempre ter uma visão bem ampla de que somente o Senhor pode nos dar a vitória que necessitamos, aleluia, nos diz lá em Provérbios 21:31, só o Senhor tem a vitória para aquele que clama e confia nele, pois dele vem toda a boa dádiva, disse Tiago capítulo 1, versículo 17, só de Deus mesmo. Então a recomendação bíblica é que não andemos inquietos por coisas algumas, e sim apresentemos tudo ao Senhor. Lá em Filipenses 4:6, Paulo disse isso. Temos que estar sempre perseverando no Senhor, para o qual nada é impossível, diz a palavra de Deus. Deus é o Deus do impossível, Lucas 1:37. O seu voto, ela andava angustiada, falou ao Senhor que se ele, o Senhor, lhe concedesse um filho varão, ela o daria de volta por todos os dias da sua vida, e seu cabelo não seria cortado. Lá em 1 Samuel 1:11. Ou seja, ele seria um narizeu de Deus. Foi um voto feito na angústia do seu espírito. Aleluia! Glória a Deus!
conforme a Bíblia, deve haver muita seriedade nos votos. Diz lá em Eclesiastes 5, 4 a 5. Você fez um voto, cumpra com o seu voto. Seu respeito ao sacerdote Eli, ali está a prova. Ana, praticamente, Eli a julgou como uma mulher embriagada. É o que acontece. Seu respeito ao sacerdote Eli, que muitas às vezes não entendem. Quando a gente repreende alguma coisa, as pessoas querem discutir, não baixa a cabeça, mas precipitadamente. Eli a julgou uma mulher embriagada. É assim acontece. O pastor, quem quer que seja, errar. Porque somos humanos, somos fracos. Mas aquele que é espiritual, aquele que é de Deus, aquela mulher de Deus, aleluia, ela baixou ali a cabeça, esperou no Senhor e o Senhor concedeu. Porque somente seus lábios ali se moviam e não se ouvia a sua voz quando ela clamava. Era só em espírito, era só clamando, falando com Deus, aleluia, falando ao Senhor. E às vezes somos julgados erroneamente. A vida desse sacerdote já estava em declínio espiritual devido à convivência com o pecado de seus filhos. Em 1 Samuel 1, 12 a 17 e outros. Às vezes, os autênticos cristãos são perseguidos pelos que são apenas carnais. Todavia, Ana não desrespeitou o ungido de Deus, que era, aleluia, Eli, mas respondeu-lhe educadamente: a tua serva não está embriagada, a tua serva ora ao Senhor, aleluia. Sua confiança, sua resposta a Deus, aleluia. Aquela resposta de Deus, ao levantar-se da oração, o seu rosto estava alegre, diz a palavra, aleluia. Em 1 Samuel 1,18, ela levantou ali o coração alegre, aleluia. Diz lá em Provérbio 15 e 13, quando você anda com o coração alegre, o seu rosto fica um rosto brilhante. Aos pés do Senhor deixamos toda a nossa angústia, aleluia. Quando nós estamos sofrendo alguma coisa, temos que deixar nos pés do Senhor, porque o Senhor, Ele é fiel, Ele tem cuidado de nós. De lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. E enche o nosso coração de alegria. Então vem a concepção de Samuel. Deus ouviu a sua oração e ela concebeu Samuel. O Senhor fez que a estéril Ana agora ficasse alegre, seja alegre mãe de filhos. Em toda essa fase, vemos sua fidelidade, sua gravidez, nascimento, amamentação, higiene, vestuário, educação e tudo isso. Ana queria curtir o seu bebê o máximo possível, por ser ele a resposta divina, a resposta de Deus, aleluia. E também pelo pouco tempo que ficaria com ela, porque ele tinha que ir para a casa de Deus e ela tinha feito o seu voto. Uma lição muito diferente de muitos que não querem filhos, pois rejeitou e às vezes até o abortam. É triste e é lamentável. Os filhos são herança do Senhor, no Salmo 127, versículo 3. E devemos ensiná-los a andar nos caminhos do Senhor. Provérbios 22 e 6. Ensina o menino a andar no caminho do Senhor. Quando ele crescer, jamais se desviará dele. A influência de Ana na formação de Samuel foi marcante. A base da vida moral e espiritual dele começou com quem? Com a sua mãe. Desde a gravidez até o momento da entrega para o serviço de Deus. Ela era grata ao Senhor, era uma mulher agradecida. Não devemos nos esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor. Em tudo diz a palavra, dai graça, é o ensino da Bíblia. Grandes bênçãos acompanham aqueles que reconhecem Deus, o Senhor, em sua excelência, aleluia. Se na sua vida material, se falta alguma coisa, meu irmão, a pessoa tem que entender que tudo nós aprendemos com o Senhor. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí vem o cumprimento também do seu voto. Depois de tudo isso, aleluia, Ana, abençoada, agora já não era mais uma mulher estéril, era uma mulher de fé, a crente fiel. O cumprimento do seu voto como mãe não deve ter sido fácil
para Ana entregar o seu filho Samuel a fim de servir ao Senhor em sua casa. Porém, ela foi fiel ao juramento feito no momento da sua aflição. Quem sabe quantas tentações deve ter sofrido para desistir daquele momento, daquele compromisso, porém sua fidelidade a Deus falou mais alto. Elcana, seu próprio marido, concordou com ela em 1 Samuel 1:23, aleluia. Caso contrário, o voto poderia tornar-se nulo. Então o casal compareceu ao tabernáculo e diz a palavra com o filho e as ofertas que eram determinadas. Lá em Deuteronômio capítulo 12. Assim aconteceu. Ana, a mulher fiel, a crente fiel. Jamais devemos nos apresentar vazio à presença do Senhor, conforme Deuteronômio 16:16. Mas tragamos, portanto, nosso coração ao nosso culto, nossa adoração, nossa oferta, nosso corpo em sacrifício vivo, conforme Romanos capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3. Ana concedeu seu filho a Deus, aleluia, e os nossos também devemos ser amigos de Deus e entregar o caminho do Senhor para a admoestação do Todo-Poderoso e não nos prazeres e costumes e vaidades mundanos. Ana e sua fidelidade de recompensa. Ela é recompensada pela fidelidade. Ana foi grandemente recompensada. Seus filhos, Deus lhe concedeu outros 5 filhos. Aleluia! 3 homens e 2 mulheres. Glória a Deus. Para aquela que era estéril, Deus agora estava lhe concedendo mais filhos, dando-lhe assim a bênção que mais tarde o salmista registrou em Salmo 103, versículo 9. Ana foi honrada pelo Senhor. Aleluia! Como é maravilhoso a gente honrar a Deus, respeitar o Senhor, amar ao Senhor. Os que se humilham serão exaltados, disse o Senhor em Mateus capítulo 23, versículo 12. E outros, glória a Deus. Samuel foi um dos maiores personagens do Antigo Testamento. Os ministérios de profeta, sacerdote, juiz, marcou o fim da época dos juízes para o período dos reis de Israel. Sabendo, portanto, e cabendo a ele, ungir 2 dos primeiros monarcas de Israel, que foi Saul e Davi, exatamente ungido por Samuel. Ele marcou esse tempo. Foi ele que foi até ali e Deus usou ele com esses 3 ministérios. Glória a Deus! Que foi profeta, aleluia, foi sacerdote e foi juiz, marcando o final de tudo, consagrando 2 reis, que foram eles, Saul e Davi. Aleluia. Sua frequência no templo, todos os anos, Ana ia ao tabernáculo, aleluia, com seu marido, para oferecer o sacrifício anual. Nessas ocasiões, ela experimentava 2 grandes bênçãos. Ela estava ali sempre, aleluia, recebendo, aleluia. Rever o quê? O filho que, como mancebo, ainda crescia, e servindo ao Senhor, em 1 Samuel 2,18, e levar-lhes sempre uma túnica. Aleluia. Irmão, vocês hoje têm que me desculpar, têm que perdoar, não tem jeito. A gente fica fazendo uma leitura como essa, a gente não suporta de ver uma atuação do Espírito Santo na vida das pessoas. Quando a gente é temente a Deus, ser realmente abençoado. Nos mostra pelos sacerdotes também, Eli, que sempre estava ali, reconhecia o grande ato de fé e fidelidade demonstrada por Ana. Grandes são as bênçãos experimentadas pelos crentes fiéis a Deus. Já nesta vida, o Senhor nos cerca com o seu cuidado e grande recompensa está reservada para o dia da volta de Jesus. Naquele dia, o Todo-Poderoso procurará os fiéis da terra para estarem com ele em sua glória para sempre. Você que está nos ouvindo, vamos orar ao Senhor para que Deus nos abençoe. Soberano Deus, maravilhoso Pai que está no céu, que o Senhor tenha compaixão de nós, Pai, que cada dia nos tornemos também fiéis ao Senhor e venhamos fazer a Tua vontade, viver o Teu Evangelho, meu Pai, conforme a Tua palavra nos mostra. E que cada um de nós, Pai, tenhamos também esse espírito de fidelidade ao Senhor, de comunhão com o Senhor e, sobretudo, meu Pai, amor para entregar ao Senhor nossas vidas e tudo aquilo que nós tivermos em retribuição
do teu grande amor em nosso coração. Abençoa a todos que nos ouvem, em o nome de Jesus, Pai, eu te peço, nós te agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém.